Então, neste momento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos sobre o Evangelho do Cristo. Agradecemos a Ele imensamente pelo dia de vida que Ele nos concedeu. Agradecemos também aos nossos amigos espirituais que prepararam esta casa para nos receber, com tanto amor, com tanto carinho e com tanto afeto. Obrigada, Jesus, por todo este carinho que o Senhor tem com a gente. E neste mesmo envolvimento de amor e de carinho, vamos envolver o nosso companheiro Milton, que trará para nós os ensinamentos do Mestre na noite de hoje. Pedimos ao Pai que esteja conosco, os amigos espirituais que nos envolvam até o término do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Seja bem-vindo. Só com mais uma pessoa também. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença de todos vocês. Recebam todos uma paz fraterna, amigo, esse mistério, pelo agradecimento, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo colaborar com uma pequenina parte daquilo que eu já tenho e poder compartilhar com todos vocês. E nos foi dado uma incumbência para a gente falar sobre a lição do livro Fonte Viva, que está intitulada Ante a Lição. E essa oportunidade para mim foi tão boa, porque eu vou testemunhar aqui para vocês o meu compromisso com as lições de Jesus, tentando para fazer e dar um pedido de desculpas a todos os nossos irmãos, porque eu acho que é um compromisso nosso também com as missões de Jesus. Todas as vezes que, de alguma forma, porque todos nós somos aprendizes. Aqui não tem palestrante, não tem professor, não tem nada. Apenas um aprendiz como todos vocês e que estamos aprendendo juntos. Então, foi muito bom essa oportunidade, porque no dia 25 de 11 de novembro, eu fui convidado também para falar sobre a lição 41 do livro Fonte Viva. Eu erroneamente citei uma frase que consta do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, né? E eu, equivocadamente, eu disse que a frase era trabalhar para a humanidade, para que a humanidade trabalhe por nós. E é totalmente equivocada, porque Leon Denis, um filósofo e conhecedor da doutrina espírita, jamais iria dizer uma frase tão pretensiosa dessa, né? Porque a gente tem que fazer as coisas não prometendo nada, né? Então a frase correta é trabalhar para o universo como o universo trabalha para nós. Esse é o verdadeiro sentido do destino. Então fica aqui esse registro. Eu peço perdão, desculpas. Poucos foram que estavam na casa naquele dia, mas o meu compromisso também é com a casa, com os amigos espirituais. E a gente não tem que ter compromisso nenhum com ele. A gente tem que assumi-los e corrigi-los, tanto quanto for possível, né? Muito obrigado pela atenção de vocês nesse momento. E, dando então seguimento, Emmanuel traz para nós em referência uma citação que está na carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no segundo epístola, que vai falar, que é o capítulo 2, versículo 7. E diz Paulo a Timóteo:
considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E essa frase, esse versículo, me remonta no meu início com a doutrina, porque quanto mais a gente vai buscando, vai estudando, ainda meio que de forma escalonada, porque no início a gente quer abraçar tudo, quer fazer tudo, né? A gente tropeça aqui, tropeça ali, mas é preciso ter um pouco de prudência, né? Mas as coisas vinham, porque quanto mais você aprende, né? Quanto mais você busca, é como se Deus estivesse lá e dizendo, olha, ele já aprendeu um pouquinho, já vamos dar uma tarefinha para ele, né? Então coloca alguma coisinha lá no seu caminho, então você vai. E certa vez, no meu início, um amigo do trabalho chegou para mim e contou uma situação que estava passando na casa dele. A igreja já havia desencarnado lá há quase 20 anos, eu conheci ele, foi um bacana e tal. E eu tinha muita intimidade com a família. E ele começou a relatar que o sobrinho dele, pequenino, não estava com 5 ou 7 anos de idade, estava vendo o avô. E naquela simplicidade da criança, o vovô falou isso, isso e isso. Como assim o vovô falou isso? Está aqui, tá. E a avó estava com aquela preocupação, e eu senti da parte deles também, desse meu amigo, que é um iniciante, era também um iniciante do Espiritismo, até por minha influência, né? Graças a Deus, ele me chamou de palestra e tudo mais, a gente sentiu talvez um envolvimento numa coisa que é muito comum, né? Que a gente vê essas coisas, principalmente em crianças, né? Os pais ou os adultos começam a dar muito valor e enfativar, incentivar, né, na criança, e a criança precisa brincar, precisa viver, não tem que se preocupar com essas coisas ainda, né? E eu dei todo um esclarecimento, e na verdade eu tinha feito um e-mail para ele, porque eu não estava mais trabalhando com ele, e ia mandar um e-mail para ele, mas antes, como eu estava meio com o pé atrás ainda, dos meus estudos, do meu conhecimento da doutrina, eu cheguei para a diretora do centro, muito experiente, tudo, né, amorosa, coloquei para ela, falei, olha, um amigo assim, aconteceu isso, e eu escrevi isso aqui para mandar para ele. Você acha que é conveniente e tal? Eu e tal. Eu falei assim, olha, filho, você já imaginou, já parou para pensar, quando você chegou aqui, assustado, com medo, né? E hoje você tem condição de colocar essas coisas do jeito que você está colocando, né? Que bênção, né? Que é. Então foi a confirmação de que eu estava no caminho certo, né? E assim eu mudei lá, tirei a fantasia, né? Da cabeça deles, para deixa a criança lá seguir a vidinha dela, né? Se isso lá na frente for ela, o crescimento dela, né? E Deus permitir, vai se encaminhando certinho, né? E passos, né? E eu estou aqui. E ante a lição, como é o título da leitura de hoje, né? A gente tem que ter essa preocupação com tudo aquilo que a gente aprende dos ensinamentos de Jesus. Porque esses ensinamentos vêm existindo há milênios. Mesmo antes de Jesus. Porque quando Jesus veio, estava no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, qual é? Não vim escrever a lei, e fazer com que ela se cumpra. Então ele estava se referindo à lei de Moisés, que já havia sido trazida há mais de 1500 anos atrás, antes de Jesus. Então, por aí a gente já vê o tamanho, a grandeza, né, dessas lições, a grandeza do Evangelho da vida da gente. Né? E Emmanuel traz para nós o que ele pode fazer diante dessas lições. Fazendo a leitura de Evangelho lá, no começo, fazendo uma leitura de uma
mediúnica, psicográfica, Chico e tantos outros irmãos que tem aí, tantos obras, né? Para a gente poder aprender também no caminho. Mas não é o suficiente. Emmanuel coloca aqui no determinado parágrafo que se a gente ficar no céu de relance, a gente não identifica as estrelas na sua grandeza, né? Todo o monumento que é o universo, o céu para nós, né? Tem que ser com atenção, tem que ser com dedicação. E Emmanuel coloca para nós que é importante que a gente, ele usa essa palavra, né? Que nós devemos considerar as lições do Evangelho. E a gente fica, poxa, considerar as lições do Evangelho, né? Mas é uma palavra muito simples, mas ele dá para nós múltiplos sentidos a essa palavra. E ele coloca: considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Então, a gente tem que ter esse compromisso, principalmente com a verdade. E de saber que nós, nesse campo do entendimento, do conhecimento das coisas divinas, de Deus, de Jesus, do seu Evangelho, nós somos apenas sabedores. Eu sei o versículo aqui, eu sei o versículo acolá, eu conheci o versículo aqui, eu vi uma palestra aqui, tudo isso faz parte da instrução e do nosso caminhar no aprendizado, e que a gente deve aproveitar. Né? Mas conhecedor ainda nos falta muito. Reconhecer isso é importante. No Evangelho segundo o Espiritismo, em determinado ponto, os Espíritos colocam para nós que um dos nossos gênios do mundo, da antiguidade, que estavam se referindo a Sócrates, apropriou-se da frase: conhece-te a ti mesmo. Não é dele, ele se apropriou dessa frase, que em determinado momento, lá diante do portal do oráculo de Delfos, que era um lugar onde as pessoas se reuniam para meditar, conversar sobre as vidas, sobre as coisas e tal. E o oráculo, qualquer oráculo, para nós representa qualquer lugar, mesmo metafísico, mesmo que quando a gente faz uma oração e pede para Deus, a gente mentaliza um lugar qualquer no espaço para poder questionar, perguntar, conversar com Deus. É um oráculo. Isso é um oráculo para nós. E nesse momento que ele identificou Sócrates, essa frase lá no portal, conhece a ti mesmo, ele ouve uma voz que esclarece para ele que aquela era a missão dele, conhecer a si próprio. E desde então ele se dedica, nesse momento, segundo alguns relatos, que ele se dedica profundamente à filosofia e ele se torna esse filósofo que a gente conhece hoje. E colocado, inclusive, por essa mesma voz que ele chamava de meu daimon, né? Daimon quer dizer Deus, deusa, ou para nós vamos colocar como nosso anjo guardião, nosso protetor, né? É um daimon nosso, né? E em determinado momento, ele é questionado por essa voz que disse que, olha, não há no mundo um sábio maior que Sócrates. E ele humildemente diz: eu só sei que nada sei. Então, essa manifestação de humildade também deve ser colocada para nós diante da lição, que são as lições de Deus e de Jesus para nós. Então, que a gente possa saber, primeiro, identificar
que nesse campo a gente é apenas sabedor, não somos conhecedores. Então vamos nos dedicar e nos compromissar em, como o Emmanuel coloca, em examinar, atender, refletir e apreciar as missões que a gente tem acesso, né? Que está aí para todos nós. Né? Então, isso é importante para a gente, que faz parte desse compromisso nosso que a gente tem que ter com as coisas de Deus, com as coisas de Jesus. Porque a gente tem que considerar que essas missões e todos esses aprendizados podem fazer a diferença na vida da gente e na vida de qualquer pessoa. Porque é uma coisa assim, não existe tantos anos de vida, tantos guerreiros, tantas coisas acontecendo aqui lá para cá. Né? Guerras, catástrofes, tanto sofrimento, né? Que a gente vive. E essas palavras estão aí. O ensinamento está aí, tal como foi colocado pelos discípulos e pelos apóstolos, né? E como ele cita Paulo de Tarso, aqui a Timóteo, né? Tem um versículo nesse mesmo capítulo, que é citado no capítulo 2, versículo 7, mais adiante, Paulo diz que os ensinamentos de Deus, né? A palavra de Deus, ela nunca estava presa, né? Em outras palavras. E a gente pode lembrar que, instando Paulo de Tarso, uma parte da vida dele, já como apóstolo, já como Paulo de Tarso, ele passou por muito tempo da vida dele presa, né? E nem por isso as lições de Deus e de Jesus deixou de ser anunciada pelos 4 cantos. Que esse homem fez, mesmo considerando o tempo que ele ficou encarcerado, né? Ele fez muito pelo cristianismo, né? E isso já tinha e já estava dentro dele. Antes, como Saulo de Tarso, ainda meio que equivocado, caminhando, conhecia muito das leis mosaicas, né? Mas por um outro prisma, não pelo prisma da vida eterna que Jesus anunciou para nós. Tanto que quando ele tem conhecimento dessa vida eterna, dos ensinamentos de Jesus, ele simplesmente aperfeiçoou aquilo que já estava dentro dele, corrigindo certos personalismos dele, né? E adaptando a sua vida e as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos ao Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente quer adaptar o Evangelho de Jesus à nossa vida. A gente quer encontrar no Evangelho a explicação do caminho equivocado que você está tomando. Não é. Nós temos que adaptar a nossa vida, como somos, identificando, meus irmãos, que todos nós somos todos aprendizes desta grande lição de Deus na vida, né? E o que acontece com um aprendiz? Nós aprendemos que o Espiritismo nos traz que o mundo, a Terra, é essa grande escola. Quando a gente está na escola, o que acontece? Nós estamos lá, estudamos, o professor passa a lição, você presta atenção, quanto mais você prestar atenção, mais você vai captar os ensinamentos. Quanto mais disperso você for, fica mais difícil. O tempo vai passando, o professor aplica as provas, você vai lá, quem presta atenção, estuda e cumpre com os seus deveres, muitas vezes consegue acertar todas as questões, outros não conseguem. Acertam algumas, erram outras, e aí repassa a lição, e assim a gente vai. Assim é a vida para a gente, né? O nosso existir, essa nossa perseverança, né?
Porque essa vida aqui é isso que a gente tem, porque foi dado pela permissão de Deus, através de Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui. Imagine que a gente estivesse num lugar rodeado de outros tantos amigos nossos, e nós nos equivocamos tanto na nossa vida como espíritos, que somos eternos, chegou um ponto que, meu Deus, não tem mais jeito para mim, né? O que eu posso esperar para mim? Eu já errei tanto. No entanto, Jesus convida nós a vir a esse mundo, essa terra que Ele preparou para nós. Ao contrário do que muitos pensam, que as penas eternas, né? O sofrimento, a dor, nada disso. Muitos de nós, somos muitos daqueles que cometeram erros enormes e tal, e nós estamos aqui sendo abraçados por Jesus. Né? E as lições dele são as mesmas. O ensinamento está aí. Muitas vezes a gente relê, repassa, e a gente muitas vezes incorre nos mesmos erros. Né? E aí a gente retorna à parte espiritual e agora, né? E novamente chega mais uma oportunidade, você vai voltar, aproveita, né? E mais uma vez Jesus recebendo a gente de braços abertos, né? Diante das mesmas missões, né? Para nós. Então, quanto mais a gente se atentar, quanto mais a gente buscar esses ensinamentos, a verdade, né? Porque a base, né, do ensinamento de Jesus é toda a verdade de Deus. A verdade é a verdade. Hoje, amanhã e sempre. Não vai mudar. O que tiver fora da verdade, a gente tem que separar da barra. Não pode. A gente adquire isso com o aprendizado, né? Não é compromisso nosso de identificar a missão, de se demonstrar a missão, de buscar o entendimento, o esclarecimento. Quanto mais dúvidas a gente tiver, melhor. Referindo-se ainda a Sócrates, o que ele utilizava para tirar o conhecimento que já existia dentro dos seus alunos? Aqueles que ele ouvia, né? Ele perguntava, fazia perguntas, era uma êutica, né? Conhecida dele, fazia perguntas. Jamais ele dizia, é isso, é aquilo, é isso outro, jamais. Ele fazia questionamentos para que quem estava ouvindo pudesse, dentro dele mesmo, encontrar o sentido e encontrar a verdade. Ele tinha como premissa, em toda a busca do conhecimento, do entendimento, essa afirmação: só sei que nada sei. Caminhemos por isso, por essa afirmação para nós. Porque o que a gente sabe, a gente se identifica e reconhece que a gente pelo menos está no caminho certo. Aquele que nos é novo, que nos é apresentado no último meio, a gente nunca viu, um aprendizado novo. Então a gente não se constrange, porque são muitos aqueles que se dizem conhecer, mas só sabem. E aí se constrange, passam vergonha, né? E os erros fazem parte do nosso aprendizado. Então a gente deve buscar a verdade, corrigir os nossos erros, porque é para isso que a gente está aqui, né? Identificar em nós, conhece a ti mesmo. O que eu tenho em mim que eu posso aproveitar a meu favor e a favor do outro? Porque tudo que eu fizer para o outro é a Deus e a Jesus Cristo fazendo. É o compromisso que a gente tem com a missão, o ensinamento de Jesus. Então vamos fortalecer esse nosso compromisso com toda a nossa entrega, sem nenhum medo de cairmos no fanatismo, porque
nós, espíritas, já sabemos muito bem lidar com isso, né? Quando a gente chega, quando está próximo disso, a gente já freia e já recua. Calma. Mas que a gente possa dar o verdadeiro valor aos ensinamentos e toda a verdade que Jesus traz para nós. Isso não é fanatismo, né? Isso é dar o devido valor às coisas que representam a verdade. Né? Então vamos no nosso evangelho lar, nos nossos estudos, com os nossos livros, com todos os ensinamentos, firmar esse compromisso, né? De nos entregarmos, de considerarmos, tal como o Emmanuel coloca para nós, né? A gente poder fazer um exame, ir a fundo, ou bater dúvida, ou perguntar, poxa vida, quantas ferramentas a gente tem hoje, né? Para buscar, tirar as dúvidas. É certo que tem muita porcaria por aí, mas o nosso filtro também faz parte do nosso compromisso. Filtrar tudo isso, passando pelo nosso bom senso, passando pela nossa realidade, né? Passando pelo moral, né? Por aquilo que faz sentido. Para daí a gente começar a trabalhar ao nosso lado para disseminar esses ensinamentos, né? E é interessante porque no início a gente fica meio temeroso de falar, de dizer e tal, né? Mas é impressionante como a gente se prepara para falar algumas coisas. A gente vem até às vezes com um pouco de receio, mas a gente chega aqui e tudo se completa. E aí é o que diz a frase aqui de Paulo. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E muitas vezes eu estava com uma incumbência para fazer, para falar e tal, mas daí, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou lembrar? Então, isso aqui. Aí eu lia, e depois daqui a pouco eu já esquecia que eu tinha lido, mas quando chegava no momento, parece que vinha como se fosse um quadro que vai colocando tudo lá que você tem para falar, que você pode falar, que você deve falar. Né? É Jesus, é Deus, são esses ensinamentos que completam a nós. Mas a gente precisa ter o compromisso do esforço, da busca, para a gente poder conquistar tudo isso daí, né? Fazer esses ensinamentos e esses aprendizados e fixar ele no nosso espírito, porque é isso que a gente vai levar. Todo o resto, físico, material, vai ficar aí. Daí quando a gente volta lá no plano espiritual, meu Deus, eu me matei para conquistar um monte de coisa, eu estou aqui sem nada daquilo que eu conquistei. Pura ilusão. Não que a gente não deva buscar, a gente tem que buscar. Se a capacidade, a habilidade se faz em você, vá atrás. Busque, mas tenha a responsabilidade de bem utilizar de tudo isso, porque de tudo isso que está aí, tudo vem de Deus, tudo é dele, não é nada nosso. O problema é que a gente se apropria do que não é nosso. Então, vamos deter essas coisas e utilizar, fazer bom uso delas, ajudando aqueles que não têm como, não podem, estão numa prova dura, eles também estão em aprendizado como nós. Não é porque a experiência da vida é um meio para eu poder crescer e evoluir que eu tenho que falar, não, te vira. Evolui, cresça aí, vai buscar. Eu não busquei, não. São muitos os nossos irmãos do caminho e muitos deles compromissados conosco no nosso passado. Então, tenhamos a compaixão, tenhamos o discernimento e, ante as lições de Deus e de Jesus, vamos dividir e compartilhar tudo nos nossos aprendizados
com as lições de Deus e com as lições de Jesus. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar com vocês. Isso aqui é uma conversa entre família, né, que a gente tem. Nada mais do que isso. Né? E mais uma vez eu vou pedir desculpa, porque eu não desejei feliz ano novo para todos vocês, porque a gente está reencarnando, né? E todos tiveram, com a graça de Deus, passaram com seus familiares. E este ano possa ser de muita prosperidade, de muitas realizações, mas não nos esqueçamos de que não há vitória sem luta. A gente precisa lutar, a gente precisa marcar presença diante de todos os acontecimentos que nos sucedem na vida, porque tudo é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Se eu não enfrentar, eu me isento do aprendizado. Eu enfrente com coragem, com fé, com esperança, e ciente de que o que te faltar, se você se esforçou e fez tudo para poder buscar, você tem o merecimento de que Deus complemente aquilo que te falte. Que Jesus abençoe a todos, sigam todos para os seus lágrimas, com suas fés renovadas em Deus, em Jesus, lá possam tomar a todos que lá se encontram os mesmos refúgios de paz, amor, esperança, força, fé, saúde, conforto, consolo, alívio, amor e perdão. Muito obrigado. Nós aí te agradecemos muito por este banquete maravilhoso que você nos trouxe aqui para nós. E com essa imensa alegria e gratidão mais uma vez a Deus, nosso Pai, por poder estar aqui presente para ouvir esta mensagem maravilhosa do Evangelho de Jesus. Que possamos a cada dia colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui nesta noite. E nessa gratidão, pedimos ao Pai que nos leve de volta aos nossos lares, nos leve em paz, em segurança, chegando lá, envolva tudo